consagrados! Como vocês estão, gente? Tudo bem? Eu sou o Thiago e eu tô aqui com meu amigo Samuel. Fala, Thiagão, você tá bem Tá bem, consagrado? cara? Tô bem. Agora cara. eu decorei. O seu Thiago é sem H e tem um S no final. Tem essa. Por causa do Leme lá, né? Agora eu acertei. Eu descobri como você decora os negócios, né? Fazer assim agora. Vai ter que ter uma aplicação. É, senão tem que ter não uma vai. aplicação. Senão Pregador não vai. assim, gente. Vai lá, meu amigo. Ai. Solta o verbo. Gente, aquele pedido especial. Curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, com sua família. Eu tô quebrando a mesa aqui. Com seus amigos. Porque o nosso objetivo, cara, não é deixar a gente famoso, nada, mas é deixar quem famoso? Falei. Jesus famoso. Jesus famoso. Então, adolescente, faz isso aí. E a gente tá com um convidado aí. Meu. A gente deu um spoiler no podcast passado. Então, se você assistiu, você sabe quem é. Episódio passado fiquei até quieto. Eu também. Não. Quando tem gente assim, cara, deixa eu ficar quieto, né? Só vou receber. Só vou receber, ficar quietinho aqui. Por favor, presente aí. Meu amigo EV Alan. Graças a paz, Tudo bem, irmãozão, cara? tudo bem? Graças a paz. Samuel, tudo bem, irmãozão? Muito bom ter você aqui novamente. Glória a Deus. Ó, você que não assistiu o podcast passado, volta lá, cara. É, Não é um convite, eu tô te convocando. Te convocando porque o EV trouxe uma aplicação da Bíblia, cara, sensacional para esse tempo que a gente está vivendo de construção. E aí a gente vai continuar o bate-papo. Glória a Deus. Né? EV, fica à vontade aí, pegar ali o gancho do que a gente falou na semana passada. Sim. Enfim, fica à vontade. Sim. Então vamos continuar falando sobre construção, né? A temática, usando ali aquele ingrediente poderoso chamado tempo, né? Que é necessário para toda construção. Física, emocional, toda construção ela vai precisar de tempo, né? Sim. Esse dia até falei para minha esposa, né? Eu moro ali na Ponte São João e de frente construíram uns apartamentos. Eu falei para ela, tô até com medo desses prédios. A velocidade que foi construído aqueles prédios. Sim. Faz um ano e pouco que eu mudei para lá, não existia nada. Agora tem 3 torres lá, É gigantes. aquele perto do forte? Isso, do lado do sei, forte. Foi muito rápido. Então, eu fico foi com muito medo rápido. pela velocidade, né? Foi muito rápido. Porque a velocidade, ela limita o tempo e o tempo é necessário para uma construção. Mas enfim, hoje existe tecnologia, só uma brincadeira, tá? Quem tiver para mudar lá, por favor, mude para lá, não tem problema. Exato. Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma galera na China construindo um prédio, acho que foi em uma absurdo. semana, cara. Sim, Em uma semana. sim. Coisa louca. Enfim. É absurdo. Então nós falamos semana passada que se não tivermos paciência com o tempo, a gente vai dificultar o crescimento, né? Sim. E a construção que vai ser necessária através desse tempo. Exato. Vamos continuar. A gente está numa campanha que está nos desafiando não a receber um milagre, mas a ser construído. Né? É uma coisa assim, parece que não tem sentido, mas se você perceber como é que você entra numa situação e como é que você sai, é muito mais poderoso do que ter resolvido a situação. Né? Vamos pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego, clássico, todo mundo conhece, né? Uhum. Como é que era o nível de fé deles, né? Antes da fornalha? Né? Era um nível, mas depois que eles saíram, era outro nível. Bem maior. Qual o campo de alcance da pregação deles antes da fornalha? Eram judeus que veio de um povo que cultuava um Deus diferente. Qual foi o campo de alcance da pregação deles depois? Todo o reino babilônico se dobrou. Nossa. Qual foi a chave para que isso acontecesse? A fornalha. E a pergunta é, você acha que eles não oraram para que Deus livrasse eles da fornalha? É verdade. Vão te jogar no fogo. Você faz o quê? Ora, Deus, eu não quero ser queimado. Então, às vezes, né, passar por uma situação é o processo que nós precisamos. Deus livrou eles dentro da fornalha e não da fornalha. E quando eles passaram por esse processo, não eram os mesmos que entraram. Porque os mesmos que entraram não se prostraram, o resto do povo se prostrou. Só que depois que eles saíram totalmente diferente. Então, a voz dele, o alcance da fé deles foi muito maior. Por quê? Porque passaram pela fornalha. Processo. Ninguém quer passar por fogo ou dificuldade. A gente quer viver a glória, mas sem dificuldade não tem glória. Então, saindo do outro lado, e o texto diz que todo o reino babilônico se prostrou diante ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Percebe como é importante o processo de passar por um fogo às vezes? Exato, exatamente. E o legal desse texto aí, né, Vê, que no momento que eles estavam ali, né, ainda mais pro adolescente, né, a gente trabalhou esse texto no retiro, né, porque às vezes parece assim, eu tinha esse sentimento na minha adolescência. Sim. Eu tinha esse sentimento. Eu vou pra igreja,
Eu tô lá no MCA todo sábado. Eu tô todos os cultos, né? Cara, desde a minha adolescência, eu sempre fui um fominha ali de ofertar, Aham. dizimar. Cara, eu tenho dificuldade em português, né? Mas por que eu, né? E meus amigos lá, que, nossa, fazem a festa lá no mundão e tal, Uhum. vão lá e tiram nota boa, né? Pô, por quê? Por que isso, né? E algo foi construído em mim, Sim. né? Pô, eu odiava ler. A minha professora exigiu que eu lesse. Ó, você vai ler. A gente tinha um livro, tinha 300 páginas. Era o maior livro que a escola dava, né? Sim. E cada 2 páginas tinha um texto com as letrinhas desse tamanho. Ela falou assim, ó, todo dia você vai ler um texto e vai fazer um resumo para mim. Eu acho que eu fiz, se dividir em 2, 150 resumos. 150 resumos. Nossa. Hoje eu amo ler. Que benção. Hoje eu Tá amo vendo ler. só? Exatamente. Sim. Aí, olhando para esses 3 homens de Deus aí, né? Esses 3 meninos, né? Pô, todo mundo se dobrando, né? Sim. Eu vou me dobrar também, né? Eu vou Sim. sair dessa dificuldade, né? Sim. Mas, cara, Foi. Faz Jogado no tempo. fogo. faz parte. Faz parte, é o processo. O texto aqui que eu quero usar nessa oportunidade aqui é Romanos, capítulo 5, e o verso 3 diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos, ou seja, nos sentimos vitoriosos, né? Nas próprias tribulações. Olha o que Paulo está falando para os romanos, né? Nós vamos nos sentir vitoriosos nas próprias tribulações. Por quê? Aí ele explica por quê. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E ele continua: a perseverança, a experiência a esperança. Veja que quantos tijolinhos ele colocou aqui numa construção. Né? Ele está falando assim, as dificuldades que eu estou enfrentando agora está produzindo algo. Ao contrário do que nós entendemos que a dificuldade está minando. A gente vive assim daquela dependência de alegria, né? Dependência de uma circunstância para ser feliz. Então, o objetivo final do ser humano, ser feliz. Isso todo mundo sabe. Né? A gente faz tudo para ser feliz. A gente trabalha, se casa, come, bebe, dorme para ser feliz. Essa é uma realidade. Sim. Então, essa dependência do sentimento de felicidade faz você entender que, quando você está num processo difícil, isso aí está te minando. Na verdade, está te construindo. Segundo esse texto, está nos construindo. Ele fala assim: eu me glorio nas tribulações. Sim. Porque a tribulação produz experiência. A experiência é perseverança. A perseverança é paciência. É um processo de construção. Né? A gente tem um desafio. A campanha está nos chamando para um desafio. Para quê? Para ser fácil? Não, para nos construir. Sim. Um processo de construção que Deus está aplicando dentro de um tempo que é muito pertinente. É só olhar o contexto, né? Onde eu imagino que daqui a uns dias vai haver um peneirão, né? Quem é e quem não é. Exato. Né? Os crentes de verdade vão prevalecer sobre as questões da vida, porque permitiram a construção. Sim. Agora, os demais que dependiam de um milagre, dependiam de cura, dependiam de bênção financeira para ficar na igreja, vão ser os que mais vão sofrer. Não estou falando que Deus não cura, que Deus, não é nada disso. Eu só estou falando que o nosso objetivo central, segundo a Bíblia, é ser transformado. Sim. E não ser abençoado. Sim. Né? O abençoado é conforme eu sou transformado. Sim. Então, vamos pensar assim, eu gosto de exemplos práticos, né? Vamos pensar assim, quando você vai agora, não sei, faz tempo que eu não vou em parquinho, né? Mas eu lembro do Play Center, né? Tinha alguns brinquedos, nossa, Play Center. Era tipo um Hop Harry, né? Mais ou menos. Um dia, pesquisem lá no YouTube o que é a Play Center, vocês vão saber. Então tinha lá, né? Para andar em tal brinquedo, você precisa ter essa altura. Né? A altura identificava o seu grau de maturidade para poder andar naquele brinquedo. Nossa, sempre né? fiquei triste quando eu vi isso no filme. Exatamente. Então, no mundo espiritual, o que eu estou pedindo para Deus? Eu estou pedindo isso. Então, Deus vai falar assim para você. Estou exemplificando de maneira prática. Você precisa ter essa altura aqui. Você quer ter isso? A sua altura é essa para ter isso. Imagina assim, vamos pensar assim. Ó, quando você faz uma oração segundo a Bíblia, né, não o que eu falo ou o que o pastor fala, segundo a Bíblia, tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos. Tá. Então vamos lá, vamos entender esse texto. Tudo que nós pedimos, nós recebemos, tá? Aí a gente vai para Tiago 4. Sim. Então, aí eu penso assim, onde está esse recebemos? Que a gente pede um monte de coisa e não recebe. Então, eu vou conjecturar algo aqui. Imagina quando você chegar no céu, eu chegar lá no céu, Deus vai me chamar num canto, vai abrir um baú e falar assim, tudo isso aqui estava liberado para você. Mas você nunca atingiu o tamanho necessário para tomar posse disso. Nossa.
Você pediu e Sim. recebeu, já foi liberado. Vamos imaginar, está aqui liberado. Só que a minha mão não alcança porque eu não tenho a altura necessária para alcançar aquilo. Uau. Porque eu não cresci, porque eu não fui nutrido da melhor maneira. Não, porque eu não permiti o crescimento. Eu não quis sofrer, eu não quis chorar, eu não quis orar. Eu só queria receber. E o receber não funciona com Deus. Eu Sim. preciso ter uma altura. Eu acredito no texto bíblico. Já tem coisas liberadas sobre a sua vida. Já tem coisas liberadas sobre a minha vida. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho altura suficiente para isso. Eu não permiti o crescimento pelas tribulações, pelos problemas, pelas Sim. provações. Porque eu não gosto de ser magoado, porque eu não gosto de ser humilhado, eu não gosto de nada disso. Eu gosto de ser feliz. Sim. E esse ser feliz inibe o meu crescimento. Uau. Nossa. E é interessante isso, né, Vê? Porque tem que ter uma dedicação da nossa parte. Sim. Né? Sim. Tem que ter uma dedicação da nossa parte. Como que a gente cresce? Pô, a gente tem que todo dia se alimentar, né? Almoçar, jantar, tomar o café necessário. Sim. Se precisar tomar uma vitamina, tem que tomar uma vitamina. Vitamina, exercício físico. Exercício tem- físico. Nada na vida espiritual muda, Sim, né? é exatamente isso. Nada na vida espiritual muda. Não tem, é meio óbvio, né? A gente sempre fala isso, né? Mas o óbvio tem que ser lembrado. Sim, senão Né? não é óbvio. Senão não é óbvio. É. Cara, a gente nunca vai ser construído, né? Se a gente... O óbvio. Não orar Orar, Não ler a Bíblia. Não jejum. e não jejuar. jejuar e, É o não tripé. gostar de passar por problema. E não passar... É, Sim, não vai crescer. Não gostar de gastar tempo. Não gastar tempo, não vai crescer. E se eu não cresço, eu não tenho a altura necessária para tomar posse daquilo que eu estou pedindo. exatamente. Né? Eu acho tão interessante a didática dessa campanha, né, que a arca entra numa data e fica aí num período. Nesse período que eu tenho que fazer. O pastor vai lá em cima do púlpito e orienta. O pastor Cláudio fala, gente, reúne a família, ora com eles. Exato. Mira um alvo, ora, né? Pensa no que você vai fazer nessa data. Pensa como vai ser feita a sua oferta. Pensa sobre isso, porque nesse pensar, nesse trabalhar, você está sendo construído para você chegar na altura daquilo que você pediu. Sim. Né? Tem coisas que a gente não vai receber. O próprio Jesus um dia chamou os discípulos e conversando com ele, eu vou conjecturar aqui o texto, tá, em João 14 ou 15, não me falha a memória agora. Uhum. Ele chamou os discípulos e conversando com eles, eu imagino Jesus parando, olhando para eles assim. Tá bom, não chegaram onde eu queria ainda. Aí Jesus cita, né, esse versículo. Depois, se você pesquisar no seu celular, você acha com facilidade. Eu tenho muito a vos dizer, mas vocês não estão preparados ainda. É. Olha só o diagnóstico que Jesus tem dos seus discípulos. Nossa. Né? Daí ele explica ainda, ó, vocês não estão preparados, mas vai vir o Espírito Santo e ele vai dar esse restante de capacitação que vocês precisam. Nossa. Jesus olhando para eles falou, vocês não estão preparados ainda para aquilo. Eu poderia ter falado muito mais, revelado muito mais. Vocês poderiam ter um acesso a uma glória totalmente diferente, a um nível de revelação diferente. Mas vocês escolheram ficar num nível que eu não consigo falar mais do que eu tenho falado. Né? Jesus faz acepção de pessoa? Não faz. Mas por que no Monte da Transfiguração ele chamou Pedro, Tiago e João para subir? Que eram os mais próximos. Os mais próximos. Os que alcançaram, dentro do processo de 3 anos e meio, um nível de maturidade maior. Então, quando ele subiu com eles lá, eles viram uma glória, Jesus transfigurado, Moisés, Elias apareceu, e quando eles foram descer, o que Jesus falou para eles? Não conta para ninguém. Por que não conta para ninguém? Porque eles não estão na mesma altura que vocês. Nossa. É verdade. Percebe como Verdade. o processo de construção é uma decisão? Eu gosto muito de... Eu estava fazendo um estudo esses dias, Deus me deu uma frase, eu não sei se eu li, eu peço perdão ao autor, dessa frase, mas assim, a distância que eu estou de Deus é a que eu escolhi, não que ele determinou. Nossa, é verdade. Tem uma frase da Valnice Milhomens, não sei se você conhece ela, Mulher de Deus, top. Que ela fala que... esqueci a frase. Mas, enfim, a mensagem é que a gente limita o agir de Deus. Sim. Que a única pessoa que pode limitar o agir de Deus na nossa vida somos Sim. nós mesmos. Sim. Por falta de ter a altura, a maturidade, né, a experiência necessária para administrar esse poder de Deus que é derramado e liberado sobre a nossa vida. Permitir o processo de construção, e construção não é fácil. Exato. Né? A gente precisa entender assim, essa palavra sofrimento não é do diabo. É verdade. É difícil falar isso. É verdade. Porque a gente tem que repreender o sofrimento. Eu não posso passar por crises, eu não posso... Aí eu chego, a analogia, né? Você vai numa grande empresa, eu trabalho numa grande empresa aqui em Jundiaí, né? E tinha muitas pessoas ali na área da faxina, não estou tirando mérito de nada disso. Sim, Nunca, jamais eu faço isso. Sim. Né? Mas eu estou dando um exemplo, né? Imagina uma pessoa que está ali na área da faxina, ele é cristão, ele é dizimista, né? Ele é ofertante, ele vai no culto, ele está na área da faxina. Aí chega o sênior daquela empresa, que é o macumbeiro, que só faz mal para as pessoas, que faz tudo que não presta, e ele está num cargo de sênior de uma empresa. É quase um presidente. Aí o crente olha para o cara e fala assim, poxa, eu sou crente, cara, e estou aqui. Exato. E o cara é macumbeiro e está lá.
Enfim, qual que é a lógica disso? O cara pagou um preço de estudo. É, Né? E uma coisa que a gente precisa entender, o amor de Deus não anula a justiça dele. Deus É. não vai cometer uma injustiça com alguém porque te ama. exato. Né? Deus é justo. Então, o processo que ele passou de sofrimento, de noites sem dormir, estudando, fazendo cursos, indo atrás de um conhecimento, não pode ser ignorado porque eu sou espiritualista e acho que o que eu faço dentro da igreja é, um verdade, conhecimento. sim. Então, eu preciso entender a partir desse ponto de vista. Eu permito a construção de Deus? Né? Aquilo que eu posso fazer para alcançar um cargo dentro da empresa? Eu posso estudar. Eu Sim. posso falar que eu vou conseguir? Não, porque não está nas minhas mãos isso. Mas se eu fizer a minha parte e permitir a construção, o que eu não consigo, Deus faz. É verdade, cara. Deus É te verdade. coloca lá porque você se preparou para aquilo. Agora, eu li Sim. um livro, não vou citar o tema, o título, mas vou citar o autor. O autor é o Bill Johnson. Olha a frase dele. Aquilo lá me deixou chocado por dias. Uhum. Eu deixei o livro alguns dias lá para mim voltar a ler. Ele diz assim: Deus tem livrado os lugares altos desse mundo dos crentes. Olha a frase do cara. Nossa. Ele fala, é Deus E é que verdade, livra é os verdade. lugares altos dos verdade. crentes. Porque os crentes não se preparam. Não querem ser construídos. E mancha o nome de E Deus. mancha o nome. E se chegar lá como crente, vai fazer feiura. É. Como a gente fala para as crianças. Então, verdade. Deus livra estes lugares altos dos crentes, porque os crentes não se preparam, se capacitam, gastam tempo, entre aspas, sofrem por alguma coisa, porque a gente não quer sofrer. Exato. Faz parte da vida o sofrimento. Faz parte da vida, às vezes, ser humilhado na escola, faz parte da vida. Sim. Né? Hoje em dia, a pessoa chamou um de alguma coisa, aí tem processo. Né? Na nossa época, na minha época, quando eu estudava, imagina, a gente apanhava na escola. Apanhava, não era só xinga, a gente apanhava na escola. Os Sim. maiores tomavam os lanches da gente e nem por isso eu cresci traumatizado, nem por isso eu larguei os estudos. Uhum. Não foi uma opção para mim, porque os meus pais não abriam precedentes para que eu pudesse fazer Sim. um choro e ser tirado de uma escola. Não, era ficar lá e estudar. Isso gerou o quê? Gerou casca de jacaré, gerou uma capacidade de administrar problema. O que nós não sabemos hoje é administração de problema, porque nós não fomos formatados ou permitimos esta construção durante o período. Então, quando o problema vem, eu quero se livrar dele. O Salomão diz em Eclesiastes 3, né? Há um tempo de ajuntar pedras, há um tempo de espalhar pedras. Eu Sim. nunca tinha entendido esse versículo. Qual que é o significado de pedra na Bíblia? Muitas vezes é dificuldades. Né? Mas ao mesmo tempo, pedra é o que edificava o altar. Então ele fala assim: as pedras que me lançam, às vezes eu quero me livrar delas, mas vai ter um momento que eu vou juntá-las para construir um altar. Então é um tempo de espalhar pedras, é um tempo de juntar pedras. É um tempo que o meu desejo é se livrar dos problemas, mas é um tempo que o problema vai juntar e construir um altar de experiência para mim que eu seja capaz de vencer. Uau. Nossa. É bem assim, é poderoso, o assunto é muito bom. Nossa. É muito bom. E assim, uma das coisas que você falou, nós estamos em campanha. E, nossa, eu já ouvi essa frase muitas vezes. Eu já falei essa frase, né? Tipo, no meio da campanha acontece uma coisa, tipo, que nunca aconteceu, uma dificuldade. Nossa, foi entrar em campanha, meu. Aí o diabo se O diabo se levantando. levantou. Né? Nossa, cara. Mas não. A mais Não é. comum do mundo. E não é. Nossa, a dificuldade vem bem na campanha. Sim. É porque é tempo de construir. Tempo de construir. Né? tempo de A construir. gente ouve muito isso também da pessoa que se batiza. Nossa, eu batizei. Teve um irmão, a gente fazia um encontro com os irmãos aqui dos batizados, né? Ele falou: eu batizei numa semana, na outra semana roubaram a bateria do meu caminhão. Teve um irmão que no dia do batismo pegou fogo no carro. Falei, nossa, é o diabo. Não é o diabo. São circunstâncias da vida que servem para uma construção. Exato. Né? Eu preciso entender isso. Nós estamos sendo aqui sátiros com situações de pessoas, mas estou usando Exato. alguns exemplos que nos ajudam a entender esse processo de crescimento. Né? Sim. O próprio Cristo não foi isento de sofrimento. Em nenhum momento. Ele Quem não somos precisava nós? ser construído. Ele já era varão perfeito, mas ele passou por todo o processo, perseguição religiosa, passou por dificuldades, foi perseguido. Tinha um grupo de pessoas que não contribuíam para o ministério dele, muito pelo contrário, ele tinha que ajudar aqueles caras que estavam com ele. Sim. Ele estava construindo os caras. Eram 12, né? Eram 12, né? E mesmo com todo empenho, um não permitiu ser construído. Exato. Alguns falam assim, não, Judas foi aquele que foi condenado. Não, ele escolheu ser o condenado. Se tornou. Ele se tornou o condenado. Exato. Até Dentro do porque processo. Pedro, de alguma forma, traiu Jesus também. Sim, do mesmo, entre aspas não, é exatamente isso. De uma maneira ele traiu Jesus, Exato. só que ele permitiu a construção, Permitiu. usou aquilo para que pudesse ser potencializado o ministério dele. Sim. Né? Dificuldades vai existir, né? A gente precisa sair dessa utopia. Eu venho para a igreja e meus problemas acabaram. Isso não existe, não existe. Porque se os problemas acabarem, nós vamos ter uma igreja fraca.
Nossa, né? Um verdade. grande pregador da atualidade, né, Hernandes Dias Lopes. Eu fui numa pregação dele, ele disse uma frase impactante. Ele falou assim: a igreja evangélica brasileira cresceu como o oceano, raso como uma piscina. Nossa. O crescimento foi só assim, mas não tem profundidade. Não tem experiência para poder ter essa força, para poder vencer. Não tem. Né? Todo soldado, todo guerreiro, os maiores homens de Deus foram levantados em períodos catastróficos na história. É verdade. O maior dele. Um dos líderes, os maiores líderes que a terra já conheceu foi Moisés. E o Moisés morou no deserto. Nossa. Moisés não entrou na terra prometida. Ele morou no deserto, em todo o processo de construção dele. Josué foi o seu discípulo durante todo o deserto, um grande homem que liderou a conquista da terra prometida. Mas ele viveu no deserto. Vivia no deserto. É verdade. Né? Foi um processo, e a gente passa por isso. Só que nós não gostamos nem queremos. Nós só queremos sombra e água fresca. Exato. E Deus nos livre de problema. E isso inibe da gente ser construído, né? Inibe. Muito, muito. Até dificuldade. A gente pensa assim, qual é a ideia de igreja? A ideia é de saber amar pessoas. Aí a pessoa passou uma frustração, o irmão me ignorou na hora que eu passei, fulano de tal falou mal de mim, eu saio da igreja. Você não está permitindo construção. A igreja é para isso. Sim. A igreja, né? O apóstolo João, se não me falha a memória, ele fala, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. E qual o ambiente que nos favorece amar o próximo? A não ser a igreja. É verdade. Você está aqui dentro cheio de pessoas falhas. Um dia alguém te cumprimenta, outro dia a pessoa não te cumprimenta. Aí você passa por cima disso e você ganha experiência. É verdade. Você cresce, se dá mais um salto na sua altura e daqui a pouco você está da altura da bênção que você pediu para Deus. Uau. Nossa, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. O privilégio é meu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Caramba. Né? E Adolis? Se Que você... honra, hein, gente? Eu duvido se no começo, quando a gente falou compartilha aí, você não compartilhou, Cara, depois agora dessa você vai ter que compartilhar. É a hora. Vivi, brigadão, viu? Eu que agradeço, Obrigado. irmão. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com Foi vocês. uma honra, viu? Vocês são feras. Obrigado. E a gente Vamos longe. estende o convite aí pra voltar mais vezes. né? Vamos voltar sim, só vocês me convidarem. Próxima vez já pode pedir música. É a terceira, vez que tá de é, música? É. Legal. Então tá bom. O Torres já pediu, o Tá. Rubão também. Aí você vai cantar. Quem canta aqui, ó. É uma dificuldade, né? Aí, ó. Dificuldade. Mas também, obrigado, viu? Obrigado Obrigado, mesmo. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Adolis, é isso aí, consagrados. Top, né? É forte. Espero que você tenha anotado tudo aí pra viver tudo que a gente tá falando aqui, viu? É verdade. Então, Deus abençoe. Falou? Tenha uma boa semana. Tamo Até junto, segunda gente. que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.